irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Uma boa noite a todos vocês. Quero aqui mais uma vez louvar ao Senhor por essa oportunidade. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Salomão, Provérbios de Salomão, capítulo 3. Quero ler apenas alguns versículos com vocês. Graças a Deus. Diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Verso 5: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Verso 11: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feche os seus olhos aí na sua casa, juntamente conosco aqui. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e que o Senhor venha continuar falando assim como o Senhor tem falado desde as oficinas de oração, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e graças a Deus. Estive pedindo ao Senhor uma palavra bem simples e objetiva, e quando eu comecei a meditar neste capítulo 3 de Provérbios, ou no livro de Provérbios, eu comecei a ser instruído pelo Senhor que o livro de Provérbios, irmãos, é um livro de apontamento específico para a vida do ser humano. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente é tão cheio de entendimento e cheio de sede de buscar o conhecimento que a gente se maravilha com tantas coisas boas que existem. Valeu bem. Tantas coisas boas que existem no livro de Provérbios. E uma das coisas que a gente aprende aqui, irmãos, é que Salomão deixa bem claro o propósito desse livro, que foi escrito com o propósito de nos incentivar a ter entendimento, nos incentivar a ter conhecimento. Tanto é que Salomão exalta a sabedoria de Deus, porque Deus a concedeu. E a gente começa a ser instruído através dessa sabedoria que ele recebe e ele repassa. Porque lembra, no livro de Provérbios, a gente vê que ele estava no auge da sabedoria, irmãos, para instruir com tanta propriedade, incentivar com tanta propriedade ao homem, ao ser humano, buscar o entendimento, ao jovem buscar o entendimento. Salomão, ele instrui os pais aos filhos, ele instrui os filhos aos pais, ele instrui a esposa ao seu esposo, ele instrui o esposo à sua esposa, e a gente começa a entender. E uma das coisas que ele deixa também claro é que ele desfrutou tanto da sabedoria que ele teve no seu entendimento que o princípio da sabedoria é o temor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então a gente começa a entender que se a gente deseja ter uma vontade de trilhar um caminho de sabedoria, devemos entender primeiro o que é temer a Deus. Porque o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
Tanto é que quando a gente vai ler o Salmo 25, se não me falha a memória, está escrito: qual é o homem que teme ao Senhor? O Senhor o ensinará no caminho que se deve escolher. Ou seja, quando eu temo ao Senhor, eu tenho os meus passos confirmados por Ele. Porque o que Ele pergunta é: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que se deve escolher. Ou seja, quando a gente trilha um caminho de sabedoria, a gente trilha um caminho de temor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E quando a gente vai no livro de Salmos, a gente aprende que tão somente o temor ao Senhor, Ele nos dá uma liberdade no Espírito de tal forma que o Senhor confirma os nossos passos. Por isso que Ele diz que o Senhor instrui no caminho que se deve andar. Ou seja, alguém que anda na sabedoria de Deus é alguém que anda no temor de Deus. E alguém que anda no temor de Deus não vive pela sua própria convicção. Alguém que anda no temor de Deus não anda pelo que sabe, pelo que entende, anda pelo que foi instruído. Por isso que Salomão disse: diante de toda a sabedoria que eu tive e recebi, o princípio de tudo é temer ao Senhor. Porque se eu não souber temer ao Senhor, de que me vale a sabedoria? Alguém está tão exaltado com a sabedoria que não entende que o princípio dela é temer a Deus. Ele está tão cheio de convicção de si próprio que ele não entende de que o Senhor está querendo instruir a temer e não se exaltar com a sabedoria que tem. Então a gente entende, irmãos, que a sabedoria é algo divino e que para a gente alcançar a sabedoria a gente precisa entender primeiro o que é temer ao Senhor. E nós vamos ler, irmãos, a partir do momento em que a gente lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Provérbios, e assim sucessivamente a gente vai começar a entender o propósito de Deus com o homem a respeito do temor e a respeito da sabedoria. Se a gente for ler o capítulo 2, Salomão vai deixar bem claro que o Senhor, Beto, ele dá para aqueles que são retos a verdadeira sabedoria. Por que ele vai escrever isso? Porque ele está envolvendo, irmãos, uma retidão numa vida de sabedoria. Tanto é que aqueles que são retos têm reservado para si a verdadeira sabedoria, e que essa mesma sabedoria é escudo para aquelas que nele confiam. Ou seja, Salomão está nos instruindo, irmãos, que quando nós temos sabedoria, nós tememos a Deus, e aquele que teme a Deus é reto, aquele que teme a Deus busca a Deus, aquele que teme a Deus se sujeita às coisas de Deus, aquele que teme a Deus tem os seus passos confirmados por Deus. É por isso que Salomão nos instrui. Por isso que ele nos instrui. Porque eu estou correndo? Porque eu quero chegar logo no capítulo 3, que é uma riqueza. Também está aqui um dos propósitos específicos de Deus na vida do homem, que se chama mandamento. E está incluído, irmãos, num conjunto da sabedoria. Ele conseguiu discernir Deus através da sabedoria que Deus deu para ele. Ele conseguiu entender o que é temer a Deus trilhando o caminho de sabedoria. Ele conseguiu entender o que é ser reto diante de Deus trilhando um caminho de sabedoria. Então a gente começa a aprender com Salomão. E ele compartilha, sem miséria, a porção de sabedoria que Deus deu para ele. E quando a gente começa a ler o capítulo 3, esse apontamento mexeu comigo, porque um dos pontos principais do livro de Provérbios é falar a respeito da sabedoria que Deus deu para ele, e de falar como a gente alcança a sabedoria diante de Deus. E diante disso ele instrui no capítulo 3, uma das instruções que Deus deu para ele com a sabedoria que o Senhor o deu. Qual é a instrução? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.
Se a gente for buscar desde Gênesis e Apocalipse, Deus sempre vai instruir o homem a respeito dos seus mandamentos. Quando Deus deu a primeira vez o seu mandamento para o homem, a gente conseguiu entender que os seus mandamentos é o seu principal e real motivo. Colocar os seus mandamentos dentro do coração do homem. Sabendo que os mandamentos vieram porque o homem transgrediu, porque o homem pecou, porque o homem deixou de ser imagem e semelhança, e agora o homem trilhou uma vida ímpia, agora o homem trilhou uma vida sujeita ao pecado. Então Deus vem, através da vida de Moisés, e instrui o povo a andar diante dos seus mandamentos. Por quê? Porque o homem, lá no Éden, a primeira coisa que ele fez, isso foi resultado do pecado entrar, foi desobedecer a ordem que Deus deu. Não coma desse fruto. Não coma, de todas as árvores você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus instruiu Adão, só que Adão não deu crédito à palavra que Deus deu. E quando ele desobedeceu, o pecado entrou. E o pecado entrando, reinou a morte. Aí Deus viu, nessa situação, que ele precisaria deixar um mandamento para o homem cumprir, para que o homem não perecesse. Porque ele sabia que o que levou o homem ao pecado foi a desobediência. Por isso que ele deixa bem claro: filho meu, guarde os meus mandamentos no teu coração, para que o teu dia vá bem, para que os teus dias se prolonguem, para que você tenha anos de vida. Talvez você olhe para a população num todo e se pergunte: por que tantas pessoas morrendo? Por que tantas pessoas sendo levadas? Umas pessoas foram levadas porque aprove Deus recolher, outras Deus levou por causa da desobediência. Porque falar de guardar o mandamento é falar de prestação de obediência. O que o salmista diz? Eu escondi na tábua do meu coração a tua palavra, para quê? Para não pecar. Se ele não peca, ele obedece. Se ele obedece, ele não peca. Se ele não peca, ele fica livre da morte. Por quê? Porque a consequência da morte foi o pecado que entrou. Guardar os mandamentos para quê? Talvez você se pergunte: para que eu devo guardar os mandamentos? Nem Jesus veio e disse que não era para seguir nenhum mandamento, não era para seguir nenhuma lei. Ele disse: eu vim, mas eu vou cumprir. Por que guardar os mandamentos? Porque é essencial para a vida do homem. O homem que vive sem guardar os mandamentos, ele tende a morrer. Não só fisicamente, mas ele tende a morrer espiritualmente também. Porque não guardou a palavra do Senhor. Porque não guardou na tábua do seu coração os mandamentos do Senhor. Para que você vá bem, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Isso me faz refletir. Porque guardar mandamentos, como já foi dito, é prestar obediência. E quando nós não prestamos, não guardamos os mandamentos do Senhor, nós não prestamos a Ele obediência. E quando o homem não presta obediência, o homem erra. E o que é que eu aprendo aqui? Eu me lembrei de alguém que tem por nome Salomão. Qual é o foco? É falar a respeito de obediência também. E essa obediência, ela vem seguida de prática das Escrituras. Se eu guardo o mandamento, eu guardei com o propósito de cumprir as Escrituras. Eu guardei com o propósito de cumprir o que Deus disse. E eu me lembrei de um homem chamado Saul, porque uma vez Deus deu uma instrução para ele: Saul, você vai e mata Amaleque, e tudo aquilo, gado, criança, todo mundo, você vai matar essa nação que não me louva, esse povo que não se sujeita a mim. Ele deu uma ordenança para Saul. Só que Saul, na sua trajetória, deixou de cumprir o que Deus ordenou. O que você está querendo dizer? É que Saul não obedeceu, Saul não cumpriu o que Deus disse para ele.
Deus me dar o mandamento é Deus esperar de mim prestação de obediência. Deus deu uma palavra para ele: você vai fazer assim, porque o mandamento tem o mesmo sentido. Ele diz: não faça isso, não faça aquilo, não seja assim, não ande assim. Ou seja, uma ordenança. Então Deus disse para ele: cumpra o que eu disse. Só que ele foi contra, pastor Edson. Ele foi contra aquilo que Deus ordenou para ele. E automaticamente ele livra a vida de um homem. E automaticamente também ele pega os gados. E a convicção de Saul é: eu vou oferecer sacrifícios a Deus. Presta atenção que a gente está falando a respeito de obediência. Alguém que guarda os mandamentos no seu coração é alguém que está sujeito a cumprir aquilo que Deus disse. Quando eu cumpro aquilo que Deus disse, eu estou obedecendo a Deus. E quando eu não cumpro, eu estou sujeito a sofrer as consequências. E Saul sofreu as consequências por desobedecer aquilo que Deus disse. Ele não guardou no seu coração o que Deus disse para ele cumprir. E vai Saul sacrificar os gados. E de repente Deus vai até Samuel e fala: eu me arrependi de ter levantado Saul como rei. Não, porque ele não cumpriu. Ele não me seguiu e ele não cumpriu o que eu disse. Samuel vai na direção de Saul. E automaticamente quando ele chega, ele ouve barulhos de mugidos de vaca, mugidos de gado. Ou seja, eram os barulhos dos sacrifícios, João. Isso me fez refletir, porque a ordem de Deus é para que ele obedecesse. Pensa comigo. Se Saul obedece o que Deus disse, o ambiente é de barulho ou de silêncio? Se Saul obedece a Deus, o ambiente em que Samuel chegaria diante dele era de barulho ou de silêncio? Não era para ter barulho de gado. O que o Senhor ministrou ao meu coração? Quando Deus espera obediência, não adianta oferecer sacrifício. Porque foi isso que Deus disse para ele. Ele disse assim para Saul: Saul, o Senhor tem tanto prazer em oferecer sacrifício do que se obedeça a palavra? Por quê? Porque entre oferecer sacrifício e obedecer a palavra é melhor obedecer-se do que sacrificar. E o que aconteceu foi que Saul não cumpriu o que Deus disse. E havia barulhos naquele lugar. Quando Deus na verdade não esperava ouvir barulhos de gado. Ele queria ouvir que tudo foi cumprido. Obediência. Quando Deus espera de nós obediência, não adianta cantar. Quando Deus espera de nós obediência, não adianta orar. Quando Deus espera de nós obediência, não adianta chorar, não adianta sacrificar, porque Deus espera que nós venhamos obedecer. Saul sacrificou na hora errada, era o momento de obedecer e não de sacrificar. O que eu aprendo com isso? Que quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós nos submetemos a obedecer a Ele. Se Deus espera que você obedeça, não adianta buscar as vigílias na vida. Se Deus espera que você obedeça, não adianta subir um monte 40 dias. Se Deus espera que você obedeça, não adianta cantar louvores. Deus espera obediência. Se Ele deu a ordem de obedecer, então não sacrifique, obedeça primeiro. Não ouve, obedeça primeiro. Não busque, obedeça primeiro. Porque quando nós obedecemos, então, aí eu posso entrar na presença dEle. E quando eu entro na presença dEle, eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu só
posso me posicionar como sacrifício se eu entender que primeiro eu devo obedecer. Guarda no teu coração, para que te vá bem. Talvez você diga: Senhor, a minha vida não está indo bem. Senhor, eu fiz planos e ocorreu tudo errado. Eu não estou conseguindo ver. Talvez o seu problema seja a obediência. Por que, Senhor? Eu vou aos cultos, eu canto, eu pulo, eu faço tudo, e quando eu saio, nada daquilo que aconteceu parece fazer sentido. É porque quando você entrou com o propósito de, quando sair, cumprir o que Deus deixou. E quando a gente vem aqui, ouve uma instrução, sai e não pratica, a gente está sujeito a perder aquilo que Deus depositou no Espírito, porque a gente não entendeu o que Deus espera de nós: obediência. Saul não obedeceu, não guardou o que Deus disse, e foi muito mais além, perdeu o reinado, perdeu o seu cargo de autoridade, porque não entendeu. Deus logo disse: se ele não serve para obedecer, não serve para reinar. Se ele não serve para obedecer, não serve para cuidar do meu ministério. Se ele não serve para obedecer, não serve para pastorear. Se ele não serve para obedecer, não serve para me adorar, não serve para me buscar. Porque tem que entender que Deus espera obediência. Se Deus disse e você não cumpriu, Ele já te avaliou. Lembra? Isaías capítulo 1. Deus chega para o povo através de Isaías e diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios de vocês? De que me adianta vocês entrarem? Quem foi que pediu vocês de se apresentarem e oferecerem isso? Ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu virarei o meu rosto. Por quê? Se eu não estou disposto a obedecê-lo, eu não estou disposto a conhecê-lo mais. A obediência nos leva a conhecer a Deus. A obediência nos leva a entrar em Deus, ou Deus entrar em nós. Talvez você esteja batendo tanta cabeça porque Deus já te deu tanta palavra e você não cumpriu nenhuma. Deus disse não faça, você não guardou. Deus disse não vá, você não guardou. Você foi para onde Ele disse para não ir. Você pediu o que Ele disse para não pedir. Você esteve no lugar onde disse que Ele disse para você não estar. Você não guardou, por isso está batendo cabeça. Guarde no seu coração os mandamentos, e se você guarda os mandamentos, você guarda a palavra de Deus. Isso também me fez lembrar de um homem chamado Jesus. Se você puder abrir, abre em João 14 e a gente vai entender a importância de se guardar a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você percebe as afirmações que Jesus Cristo faz? Por que que ele fala de se tornar casa depois de falar de prestar obediência? Por que que ele não falou de ser casa primeiro, para depois prestar obediência? Porque qual é o motivo de eu guardar a palavra dele? É para eu cumprir o que ele me disse.
deu, está te dando o privilégio de ser casa dele. Por quê? Deus, para estar dentro de uma casa, Ele espera que essa casa, antes dele entrar, saiba obedecê-lo. E esse é que é o problema. É que a gente quer ser casa de Deus, mas a gente não quer obedecer a Deus. A gente canta: Deus, eu sou tua casa, sou tua morada, mas quando chega na hora de cumprir, a gente não cumpre, a gente não obedece. Deus quer que você entenda: antes de você ser casa, você precisa entender o que é priorizar a palavra. Qual é? Ou melhor, o que reprova muitas casas no Brasil é a obediência. Casa que não prioriza a palavra de Deus não serve para ser casa de Deus. Porque se eu não estou disposto a receber a sua palavra, como eu posso me tornar sua casa? Como Deus vai morar numa casa onde a sua palavra não tem credibilidade? Existem casas que ele bate do lado de fora, porque antes dele entrar, ele quer que a palavra dele, a obediência dele entre. Talvez você diga: eu quero a essência de Deus, e Deus, eu quero que você me obedeça. Eu quero ser cheio de Deus, e Deus, eu quero que você me obedeça. Eu quero ter dons de Deus, e Deus, eu quero que você obedeça. Eu quero ter renovações de línguas que Deus pode dar, e Deus, eu quero que você me obedeça. Eu quero cantar e o fogo descer, e Deus, eu quero que você me obedeça. Eu quero ministrar, Senhor, para o Brasil inteiro, e Deus, eu quero que você me obedeça. Quero ser tua casa, e Deus, eu quero que você obedeça. Porque se você não me obedecer, não tem como eu entrar em você. Deus entra em ambientes aonde a sua palavra é priorizada. Eu preciso aprender o que é obedecer. Antes de ser alguma coisa, eu preciso aprender o que é obedecer primeiro. E isso falou muito ao meu coração, porque o que tem reprovado a nossa casa é o quanto a gente está disposto a obedecer. Por que que Deus vem e não mora? Por que que Deus vem e não fica? Por que que Ele vem e vai embora? Porque Ele vem com um propósito. Qual o propósito? Obediência. Ele vem numa casa, Ele fica se essa casa obedecer. Ele vem numa casa, Ele mora se essa casa priorizar. E a gente prioriza Deus, priorizando a sua palavra. Jesus deixou isso bem claro. Ele deixou isso bem claro. Eu vou refrescar um pouco sua memória e já vou terminar. Graças a Deus. O Senhor me lembrou de uma passagem aqui, irmãos. Abre aí, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
mandamentos. Você quer ser íntimo, mas não entende o que é obediência. Você quer se aproximar dele, mas não está disposto a cumprir o que ele disse para cumprir. Olha o que ele disse: é nisto sabemos quem o conhece. Ou seja, eu sei quem o conhece. Eu sei se eu conheço ele. Pelo tanto que eu estou disposto a guardar os seus mandamentos. A nossa nação quer conhecer Deus, mas não quer obedecer a Deus. Quer fazer festas para Deus, mas não quer obedecer a Deus. Deus não quer uma casa que antes de receber sua essência não saiba o que primeiro é receber a sua obediência. A gente quer essência, mas a gente precisa entender o que é obediência. Isso aqui me fez olhar para dentro de mim e dizer: eu preciso me tornar um cristão melhor, porque eu quero a essência e esqueci da obediência. Antes de você querer a essência, você precisa entender o que é obediência. E é tão interessante que ele diz no versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas eu te pergunto: como andar como ele andou sem obedecer o que ele disse para obedecer? Como andar como ele andou se eu não estou disposto a obedecer aquilo que ele me disse? Quero andar como Deus andou, mas não quero obedecer o que Deus pediu para obedecer. Vou rimar para você: quer andar como Deus andou, mas não quer cumprir o mandamento que Deus deixou. E o segundo ponto, que também mexeu comigo no capítulo 3, é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui também mexeu comigo porque confiar em Deus de todo o meu coração está ligado a tão somente não me fundamentar no meu próprio entendimento. Se eu confio em Deus, eu não apoio no meu próprio entendimento. Andar confiando em Deus é andar segundo o que Deus diz para eu andar. Se eu estou disposto a confiar em Deus, eu estou disposto a não fazer o que eu quero, porque confiar em Deus é andar como Deus quer que eu ande. E aqui eu encerro. Encerrar com a palavra de um homem chamado Davi, que escreveu os Salmos 16,
O verso 8 ele diz a seguinte coisa: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita, nunca vacilarei. Ponha o Senhor como prioridade. E pôr o Senhor como prioridade é priorizar a sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus te encha de vigor. E que você entenda, antes de ter a sua essência, Ele quer te ensinar o que é obediência. Aí mesmo na sua casa, quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por cada um dos teus filhos que escutaram a tua palavra. Que a tua palavra possa estar no coração de cada um dos teus filhos. E que os teus filhos conheçam ao Senhor, conhecendo a sua palavra. Que o diabo, Senhor, não roube a semente que foi lançada. Aí a semente que está sendo lançada dentro dessa casa. Que cada domingo essa pessoa receba uma semente e o seu coração seja um recipiente que guardará essas sementes e que elas venham frutificar, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que você possa adorar ao Senhor, que você possa glorificar ao Senhor agora, porque Ele te instruiu com uma palavra, esperando obediência. E se você obedecer, você será cheio da sua essência nesse exato momento.